Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no mês que vem, em março, teremos a volta de Jon Jones, depois de muito tempo parado, e ele volta nos pesos pesados contra o Ciryl Gane, valendo o cinturão peso pesado, né? E o que acontece? O Jon Jones foi ao Twitter e de vez em quando ele desembesta, né? Ele vai pro Twitter e começa a postar um monte de coisa, e algumas coisas aqui, alguns tweets foram interessantes porque ele falou sobre a luta com o Ciryl Gane, né? Foi respondendo ali alguns tweets e tal, falando um monte de coisa que eu achei interessante. Então eu vou trazer os tweets que eu achei interessante para vocês e eventualmente vou dar a minha opinião. Mas antes de começar, se você não é inscrito do canal, não custa nada, não cai a mão, você não tem que pagar, então clica aqui no botão vermelho, coloca o sininho ativo para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. E claro, se você não tem conta na Stake, a parceira oficial de apostas do UFC, você pode ir aqui no comentário fixado e abrir sua conta. Também é de graça, também não cai a mão, então vai lá e faça isso. Então vamos lá, começando com o primeiro tweet dessa sequência de tweets que eu quero trazer para vocês. Ele falou isso aqui, do Cormier, no caso, né? O DC. Ele falou: DC, você é mais do que bem-vindo para comentar a minha luta. Acho que você é muito bom no que faz. Espero que você seja imparcial. Tudo de bom, irmão. Então, isso já deixa meio que claro aquela questão que eu, pelo menos, estava me fazendo, né? Aquela pergunta: se o Cormier seria comentarista nessa transmissão onde o Jon Jones luta e, eventualmente, inclusive, se ele entraria para entrevistar. Porque se o Jon Jones ganhar, o Cormier ia entrevistar o Jon Jones, né? A gente sabe da rivalidade deles, teve encarada que eles saíram na mão e tal, então a minha dúvida era essa, né? E eu acho que os dois deveriam, né, a minha opinião, ser maduros e não deveria ter um problema aí, né? Enfim, e parece que é a postura do Jon Jones, pelo menos pelo que ele tweetou. E tem mais, né? Ele continua ainda depois. No próximo tweet, ele fala isso aqui, porque na verdade ele respondeu um tweet que estavam falando, né? Ah, deixa o Cormier, tipo, fazer entrevista no octógono e tal, né? E o Jon Jones respondeu: quem quiser fazer, eu sinto que estou em um novo capítulo da minha vida, deixando pra trás, que foi o que eu acabei de falar, né? Meio que deixando pro passado aí, já foi, e eu concordo, né? Tipo, pô, tantos anos, né? Vai ficar nessa aí, o Cormier tá aposentado, né? Ainda se fosse um lutador que tivesse na ativa e tal, né? Pudesse se enfrentar, mas, pô, o Cormier já não luta faz tempo, então não tem muito sentido isso mesmo. Então, não sei se eles vão colocar, mas seria legal. E lembrando também que só vai entrevistar o Jon Jones se ele ganhar, né? Aí teve um outro tweet que ele respondeu, porque o cara colocou, né? Ah, você acha que o Gane, ou Gane, né? O Gane é o melhor striker que você vai enfrentar, né? E aí o Jon Jones deu uma resposta interessante. Ele falou: não. Thiago Santos, né? O Marreta, Lyoto Machida e a lista continua. Lutei com muitos caras que eram bons em pé, né? Na verdade, ele usou a palavra nasty aqui, eu não sei com qual sentido que ele quis usar, né? Mas enfim. No começo da frase, seguindo o contexto, ele estava elogiando, né? Depois ele falou: caras com um poder de nocaute muito intimidador. Eu me sinto muito confortável. E isso definitivamente não é uma luta de kickboxing. Então, pegando aqui a comparação, claro que o Ciryl Gane é um peso pesado. É bem diferente do Marreta e bem diferente do Lyoto Machida. Mas o cara acabou falando ali sobre o melhor, né? Então, não necessariamente do mais pesado, do que bate mais forte. Não citou nenhuma característica. Tá falando no geral. Falando até, a gente pode pensar tecnicamente, né? E tecnicamente, o Machida realmente é fora da curva, assim como o próprio Gane, né? Mas eu não acho que tem, tecnicamente, uma grande discrepância, não. Eu acho que se fosse um Machida ali nos pesos pesados, com a agilidade que ele tem, a técnica e tal, e o Machida na época, no auge, né? Eu acho que seria tão difícil quanto enfrentar um próprio Ciryl Gane, né? O Marreta, na minha visão, ele pode não ter a técnica do Gane ou às vezes do próprio Machida, mas ele tem uma potência que é bizarra, né? Então isso também conta a favor dele. Então, Jon Jones reconhecendo aí os brasileiros, né? Marreta e Machida. Depois, ele acabou respondendo, né? Um tweet que perguntaram pra ele: você se sente, né? Mais lento como um peso pesado e tal? Que também é uma dúvida que a gente tem, né? Ele vai subir do meio pesado pro pesado, ele ficou inchado, gigantesco. Claro que na luta ele não deve lutar tão rechonchudo do jeito que ele tava, mas enfim, uma pergunta interessante. Ele respondeu: de jeito nenhum, me sinto mais rápido e explosivo. Definitivamente tem um poder de nocaute que eu não tinha antes. Então, tá aí, né? A gente não sabe se é verdade, mas ele disse que de forma alguma ele está mais lento. Na verdade, segundo ele se sente mais rápido,
mais explosivo e com mais poder de nocaute. Se isso for verdade, meu amigo, ferrou, né, pra categoria peso pesado aí. Bom, depois perguntaram pra ele, né, qual o método da vitória que você quer vencer, né, perguntando aí pro John Jones, e o John Jones deu uma resposta interessante, né, ele falou, ser melhor em todas as áreas, né, em todos os lugares, né. É bem estilo John Jones isso mesmo, né, porque o John Jones nunca foi necessariamente um cara focado só em nocaute, ou só em finalização, ou só em decisão, né, ele meio que é um cara que o método de vitória que ele gosta é o de provar que ele é melhor, né? E isso ficou nítido contra a Marreta, contra o Marreta principalmente, né? Que ele quis lutar só em pé pra mostrar que ele era melhor. Então, o John Jones, eu acho que ele chegou num nível que ele se desafia contra um adversário e ele quer se mostrar melhor naquela área, independente do adversário. Com o próprio Cormier também foi assim. Cormier é um cara excelente no wrestling e tal, wrestling olímpico, né? Um nível absurdo. E o John Jones foi se testar com o cara, foi derrubar o cara, fez questão. Então, lutou com o Cormier, quis derrubar. Lutou com o Marreta, quis trocar. Então ele sempre vai no caminho mais difícil porque ele é muito bom. Geralmente a gente fala, o ideal é ir no caminho de menor resistência, né? No caminho mais fácil. Se o cara é ruim aqui, você vai por lá e tal. Mas o John Jones chegou num nível e numa dominância tão grande por tanto tempo que ele escolheu o mais difícil, né? Pra se desafiar. Então aqui essa resposta dele foi mais ou menos isso, né? Mais uma vez ele seguindo pelos caminhos mais difíceis. Então, se a gente acha o Ciryl Gane melhor na trocação, uma movimentação melhor, com gás melhor, o John Jones pode seguir essa mesma lógica que ele tinha aí no passado de querer provar que ele é melhor em tudo. Então, não necessariamente nocautear ou finalizar, né? Mas fazer uma luta mostrando que ele é o melhor, né? Em tudo. Enfim, o cara tá num nível que a preocupação dele é essa, né? Mostrar que ele é bom em tudo, não só chegar lá e ganhar e pronto, né? Ganhar com luta chata. O cara quer mostrar que ele é o melhor. E isso é legal. E por último, ele acabou respondendo ali sobre o tempo parado, né? Que é outra dúvida que a gente tem. Esse tempo parado vai atrapalhar ele, o ritmo de luta e tal? E ele falou, não, trabalhei mais duro nos últimos 3 anos do que em toda a minha carreira. Lutar está dentro de mim, é quem eu sou. Então, lógico, na hora da gente dar um palpite, de fazer uma aposta, a gente fica na dúvida, né? A categoria é diferente, 3 anos sem lutar e tal. Só que, claro também que o John Jones não ia responder diferente, né? Mas ele deixou claro que tem treinado muito duro nesses últimos anos e que não vai sentir o ritmo de luta. Na prática, a gente sabe que faz diferença sim, né? É diferente você treinar de você lutar. Mas, de novo, estamos falando de John Jones, né? Então pode ser sim que no começo ali, primeiro round e tal, ele fique meio tentando se achar, né? Porque é outra categoria, muito tempo parado e tal, mas não acho necessariamente que isso vai ser determinante ali pra ele, porque de fato ele continua treinando, fazendo seus sparrings e tal. Inclusive, a gente sabe que tá treinando mesmo nesse tempo todo, porque ele sempre posta alguma coisa ali treinando, né? Seja treinando a luta em si ou a musculação, né? Que na verdade ele ficou um bom tempo focando só em postar sobre a musculação e o tamanho Megazord que ele tava, né? Enfim, esses foram alguns dos tweets, né? Então o John Jones respondeu algumas perguntas, né? Questão se ele se incomoda com o Cormier entrevistando ou comentando, que ele já deixou claro que não. A questão dele ficar mais lento nos pesados, ele disse que não, que ele se sente rápido, com poder de nocaute. Questão de ritmo de luta, também disse que não tem problema, porque vem treinando mais do que treinou toda a carreira dele e tal. Então, se tudo isso que o John Jones está falando aqui for verdade, meu amigo, a gente pode ver um outro nível de John Jones que pode ser até melhor do que o do passado, o que seria extremamente surpreendente, porque o John Jones do meio pesado parece que não tinha nem muito o que melhorar, o cara já era considerado maior. Imagine se esse cara volta melhor, né? Enfim, vamos dar uma segurada na expectativa para não se decepcionar, né? Mas eu estou extremamente ansioso para essa luta. Eu quero saber a opinião de vocês. Comentem aqui embaixo. Vocês acham que, de fato, o John Jones está mais forte, mais rápido, não vai sentir o tempo parado e vai conseguir ali passar a carreta? Será? Na estreia na categoria? Vai ser campeão já? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou!